Olá, boa tarde, na paz do Senhor. Vamos para mais um pequeno devocional. Esse é o final de Resiliência em Tempos Difíceis. Hoje é Por que Estão Dormindo? E quero desejar um final de semana abençoado para todos vocês. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Por que estão dormindo? Qual foi a coisa mais difícil que Jesus pediu aos seus discípulos ao longo do seu ministério? De acordo com o pregador chinês, a coisa mais difícil foi pedida quando Jesus perguntou: por que estão dormindo? Na passagem, Jesus alerta Pedro, Tiago e João que estavam dormindo, para o fato de que Judas estava a caminho para prendê-lo. Por que Jesus fez uma pergunta daquela? Afinal, ele sabia a resposta. Os discípulos tinham 3 boas razões para dormirem. Primeiro, já era noite. Segundo, estavam exaustos. Terceiro, provavelmente estavam cansados das dificuldades do ministério. Parecia uma pergunta rude e até injusta de ser feita. Eles dormiam porque estavam cansados, porque eram humanos, porque não tinham ideia das coisas terríveis que estavam para acontecer. Mas por que eles não tinham ideia do que estava para acontecer? Afinal, Jesus os advertiram durante dias. Judas já o havia traído e alguns dos discípulos estavam conscientes disso. Eles deviam ter alguma noção da crise e saber o quanto Jesus estava perturbado. Já era noite, mas não se pode dormir. Aquela noite deve-se apenas orar. Aquela era a noite em que vinham buscar o Senhor. Eles vieram apenas uma vez e Jesus estava pronto, porque estava orando e não dormindo. Pedro não estava pronto porque estava dormindo. Por isso não orou. Por isso negou ao Senhor. Por isso fugiu. Ele falhou em se fortalecer. O anjo também estava lá para ajudar Pedro, mas não teve oportunidade. Assim eles deixaram de estar com Jesus em seu momento de maior agonia e necessidade. Uma noite acontecerá o mesmo que aconteceu com Jesus. Teremos boas desculpas para dormir, mas não devemos. Devemos orar. O anjo aguardará para nos fortalecer. Todo homem e mulher está sendo preparado para o momento de provação que virá quando estivermos cansados, tristes, sozinhos e vulneráveis. Essa será a nossa noite. Não devemos dormir, mas orar para que nossa aprovação seja um meio de redenção para outros, para que Deus seja glorificado e o nosso testemunho seja fortalecido. Talvez em nossa vida não tenhamos apenas uma noite de provação. No entanto, isso acontece com mártires e outros membros da igreja perseguida. Muitos de nós temos de obter vitórias menores a cada dia, permanecendo na fé ao longo do tempo. Entretanto, essa questão revela um importante elemento da experiência dos cristãos perseguidos, o medo de negar a Deus. Estarei pronto quando a noite vier? É uma pergunta que provoca muita ansiedade e medo. Precisamos admitir que o medo exige orações poderosas. E orações poderosas significa vidas cristãs poderosas. Como costumava dizer um velho pastor de Gales, a diferença entre um cristão perseguido e um não perseguido é que um teme a Deus e ora, enquanto o outro ama a Deus e dorme. No entanto, somente um está pronto. Lucas 22, 39 ao 46 vai dizer assim: E saindo foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou, cerca de um tiro de pedra, e de joelho orava, dizendo: Pai, se queres passar de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entrais em tentação. Deus abençoe grandemente a sua vida, final de semana, que o Senhor esteja contigo. E lembre-se, entre para o teu quarto, ore, que o Pai que te vê em secreto te recompensará e te responderá.
Não tenha dúvida. Somente creia, obedeça ao Senhor. Ore. É na oração que vencemos a guerra, as lutas, tudo que há de vir.